Alô, bom dia, estamos de volta nesta sexta-feira, dia 26 de janeiro de 2024, sejam todos bem-vindos. Sexta-feira muito quente, especialmente porque os Estados Unidos, neste momento, está profundamente dividido. Muita gente está dizendo que para evitar um banho de sangue, Joe Biden deve renunciar. Outros dizem que nem a renúncia de Biden resolverá o problema, já que o governo continuará na mão dos democratas, que querem exatamente o caos que está acontecendo na América por conta da política de fronteiras abertas, que colocou em primeiro lugar o Texas contra o governo federal, e agora mais 24 estados se uniram ao Texas. Isso dá um total de 25 estados vermelhos contra 25 estados azuis. Os vermelhos querem mudar essa política de portas abertas e estão encarando até mesmo a possibilidade de uma guerra civil, enquanto os azuis querem manter exatamente esta política globalista que é chamada por muitos de política de destruição interna dos Estados Unidos. Bem, vejam como a coisa está grave. Ontem, quinta-feira, 25 de janeiro, o governador de Iowa, Kim Reynolds, e 24 governadores estaduais adicionais divulgaram uma declaração sobre a crise. A declaração diz o seguinte, abre aspas, o presidente Biden e a sua administração deixaram os americanos e o nosso país completamente vulneráveis à imigração ilegal sem precedentes que atravessa a fronteira sul. Em vez de defender o Estado de Direito e proteger a fronteira, a administração Biden atacou e processou o Texas por intensificar a proteção dos cidadãos americanos contra níveis históricos de imigrantes ilegais, drogas mortais como fentanil e terroristas que entram no nosso país. Somos solidários com o nosso colega governador Greg Abbott e com o estado do Texas na utilização de todas as ferramentas e estratégias, incluindo cercas de arame farpado para proteger a fronteira. Fazemo-lo em parte porque a administração Biden se recusa a cumprir as leis de imigração já em vigor e está permitindo ilegalmente a liberdade condicional em massa em toda a América de imigrantes que entram ilegalmente em nosso país. Os autores da Constituição dos Estados Unidos deixaram claro que, em tempos como este, os estados têm o direito de legítima defesa nos termos do artigo 4, seção 4 e do artigo 1º, seção 10, cláusula 3 da Constituição dos Estados Unidos. Como a administração Biden abdicou dos seus deveres do pacto constitucional para com os estados, o Texas tem todas as justificativas legais para proteger a soberania dos nossos estados e da nossa nação. Bem, os 25 governadores, então, assinaram essa declaração. Os governadores são os governadores dos estados de Iowa, Alabama, Alaska, Arkansas, Flórida, Geórgia, Idaho, Indiana, Louisiana, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New Hampshire, Norte Dakota, ou Dakota do Norte, Ohio, Oklahoma, Carolina do Sul, South Dakota, Dakota do Sul, Tennessee, Utah, Virgínia, West Virginia e Wyoming. Bem, então, com todas essas assinaturas, é claro que a harmonia foi quebrada, a união está quebrada neste momento, isso é um fato. Principalmente se o governo Biden continuar mantendo esta posição. Bem, o radialista Hal Turner comentou tudo isso ontem de forma bastante dramática, mas também muito elucidativa. Ele disse o seguinte, desde o ano de 1860, pouco antes da Guerra Civil, os Estados Unidos não viam esse tipo e âmbito de desafio aberto ao governo federal.
e o desafio está cada vez pior, diz ele. Ele disse também que membros das Forças Armadas dos Estados Unidos já estão perguntando como podem se juntar aos vários guardas do Estado, caso o regime Biden tente ordenar o exército a participar do caso ou tente nacionalizar a guarda para servir ao seu regime. As tropas também estão pesquisando as implicações de se ausentar sem licença, de se demitir do serviço militar ou de mudar completamente de lado para ficar com os estados. Disse mais: o público em geral está começando a perceber e a tomar partido, e as linhas de demarcação estão se tornando cristalinas. Apoiando fronteiras seguras estão republicanos, conservadores e independentes normais. Aqueles que apoiam o regime Biden e as suas fronteiras abertas são democratas, progressistas, liberais, marxistas e socialistas. As vendas de munições para rifles estão disparando em grande parte do país. À medida em que os americanos estocam munição para rifles de grande calibre que penetram em armaduras corporais. As vendas de coletes à prova de bala de nível 4 e suas placas de inserção de armadura também dispararam. O regime Biden está se deparando com problemas adicionais da sua própria autoria, diz Hal Turner. Isso em termos do número de tropas que pode reunir neste momento. Além de ter de equipar as cerca de 800 bases que os Estados Unidos criaram em todo o mundo, Biden também enviou centenas de milhares de soldados para a Europa, para a OTAN, para resolver o conflito Rússia-Ucrânia, e está agora em processo de mobilização de mais milhares para as próximas atividades contra o Iêmen. Com todos os ramos das Forças Armadas sofrendo há vários anos de objetivos de recrutamentos falhos, se a situação do Texas se tornar difícil, diz Hal Turner, Biden poderá não ser capaz de reunir tropas em número necessário para tomar qualquer ação eficaz. Dito de forma mais direta, Biden não consegue mais reunir tropas suficientes para manter a si mesmo e ao governo federal no poder, caso as coisas esquentem. E, claro, tudo indica que as coisas esquentarão e muito. Diz Hal Turner que há também discussões muito difundidas nos estados liberais sobre o que pode ser feito com seus governos estaduais se isso se tornar uma verdadeira guerra civil. Deveriam os conservadores que vivem nos estados liberais levantar-se e ir embora, ou deveriam ficar e derrubar os governos estaduais liberais? Essa é uma questão que está sendo discutida entre os conservadores que vivem nos estados azuis. Não é uma questão absurda, diz Turner, porque esses estados liberais têm vulnerabilidade única por terem há muito tempo desarmado suas populações por conta de leis de controles de armas. Portanto, as pessoas desses estados liberais não podem se defender, ou, em tese, não poderiam se defender, ou defender o seu governo estadual se as coisas esquentarem. Até o final dessa semana, os limites poderão realmente ser traçados, diz Hal Turner. E para concluir, ele faz uma projeção do que vem aí, do que está no futuro. Ele diz: os estados que optarem por ficar ao lado de Biden serão provavelmente os que começarão a receber mais ônibus cheios de imigrantes ilegais do Texas. Portanto, a menos que esses estados queiram acabar como a cidade de Nova York e parte de Illinois, onde os custos de apoio a esses migrantes estão destruindo os orçamentos, esses estados podem descobrir que têm de apoiar o Texas para evitar receber dezenas de milhares de imigrantes que quebram seus orçamentos, aumentam a criminalidade e transformam as áreas em fossas, literalmente em fossas a céu aberto. Então, finaliza Turner, a coisa realmente está ficando muito feia e muito rapidamente. Aqui então fica um dilema para esses habitantes, para os moradores desses estados azuis. Bem, e se esses ilegais forem expulsos dos estados vermelhos, para onde irão? Virão para cá, e a nossa vida realmente ficará muito mais complicada. É a projeção
de Hal Turner. Agora aqui uma notícia dada por Mike Snyder, ou melhor, uma cogitação dada por Snyder em relação ao governo federal. Ele disse hoje que estamos caminhando para uma grande crise constitucional. O governador do Texas, Greg Abbott, não está recuando e vários outros estados vermelhos anunciaram publicamente que apoiam o que ele está fazendo. Já são, portanto, mais de 24 estados. Em resposta, a administração Biden teria emitido um ultimato de 24 horas, alertando que o Texas enfrentará consequências se a Guarda Nacional do Texas não se retirar. Diz Snyder em primeira pessoa: sinceramente não me lembro da última vez que assistimos a um conflito dessa magnitude entre o governo federal e um governo estadual. Bem, para finalizar, diz Mike Snyder que esta não é mais uma batalha entre Biden e o estado do Texas. É agora um confronto entre Biden e 25 estados. Então é por isso realmente que a situação está gravíssima. É possível que Biden renuncie para evitar um banho de sangue? Bem, Kamala Harris não é exatamente a menina dos olhos dos globalistas. Ela foi colocada lá como uma propaganda, ou melhor, como um recurso eleitoral para votos feministas, ou femininos, melhor dizendo. E parece que era só para isso, ela não teria condições nem mesmo, dizem alguns, de presidir uma Câmara Municipal, quanto mais os Estados Unidos. Bem, o fato é o seguinte, muita gente nesse momento, ainda que não gostasse do loirão, está assim sentindo muitas saudades dos tempos em que a América estava progredindo internamente, recuando suas tropas, trazendo-as de volta para os Estados Unidos e também colocando a China numa condição um pouco complicada em relação ao comércio internacional. Saudades dos tempos do loirão. Isso só tem, claro, ajudado Donald Trump. Ele realmente ganhará a eleição. Mas a questão agora que volta é essa: haverá eleição? Por enquanto é isso, até às 5 da tarde, se Deus quiser. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Se não gostou, deixe o seu dislike. E procure verificar aí se você ainda é inscrito no canal. Se não for, inscreva-se novamente, acione o sininho para receber as notificações das nossas publicações aqui. Não esqueça, 5 da tarde eu volto.